Que a graça e a paz do Senhor Jesus te alcancem agora. Sou o evangelista Lu Martins, e hoje eu quero te colocar diante de uma pergunta que não sai fácil da alma. Quando a Bíblia fala de novo céu e nova terra, ela está dizendo que nós escapamos do mundo, ou que Deus vem restaurar o mundo até o fim. Por quê? Se você errar isso, você erra não apenas o fim da história, mas o sentido da sua esperança agora. Muita gente imagina a eternidade como nuvens vagas, distância, dissolução, mas João vê algo muito mais sólido, muito mais santo, muito mais humano, e ao mesmo tempo, muito mais glorioso. Ele vê cidade, ele vê povo, ele vê rio, ele vê árvore, ele vê rosto, ele vê trono, ele vê Deus habitando com os homens, e a pergunta explode. A Nova Jerusalém é símbolo apenas, é lugar real, é povo redimido, é a criação renovada, ou é tudo isso reunido na vitória do Cordeiro? Fica comigo até o fim, porque em Apocalipse 21 e Apocalipse 22, a palavra não oferece fuga sentimental. Ela entrega lar definitivo, justiça definitiva, cura definitiva, presença definitiva, e talvez hoje, no meio da sua dor, seja exatamente isso que o seu coração mais precisa ouvir. João está em Patmos, e ele não está escrevendo teoria fria, ele está recebendo fogo do céu dentro do peito. Ele carrega o peso das igrejas, ele conhece perseguição, ele conhece lágrima, ele conhece ausência. E então, em Apocalipse 21, versículo 1, ele diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Perceba a força disso enquanto a visão se abre. Não é a negação da criação. É a renovação total da criação sob o governo final de Deus. O velho regime do pecado, da morte, do caos, da separação, está sendo removido, e João sente isso como quem vê a ferrugem do universo sendo arrancada peça por peça. O que é instável cede, o que é maldito perde o chão, o que parecia definitivo começa a sumir diante da santidade de Deus, e o coração humano, que passa a vida inteira procurando casa, finalmente escuta que existe um fim para o exílio. Mas João não fica olhando um vazio branco, ele não vê um nada místico. Em Apocalipse 21, versículo 2, ele diz: Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E aqui a visão aperta, porque a cidade desce. Ela não nasce da engenharia humana, ela não sobe do esforço religioso. Ela vem de Deus, ela carrega origem divina, forma divina, beleza divina, e ao mesmo tempo João usa linguagem de aliança, linguagem de casamento, linguagem de amor consumado. A cidade é como noiva, porque o destino final dos santos não é geografia sem intimidade, é comunhão plena, organizada, bela, habitável, santa, e pulsando com a presença do noivo. Imagine o peso dessa verdade entrando em alguém cansado de despedidas, cansado de promessas quebradas, cansado de portas fechadas, porque João não está vendo a abstração. Ele está vendo o fim da separação entre Deus e seu povo. E então vem a voz, não como ruído distante, mas como decreto que atravessa eras. Em Apocalipse 21, versículo 3, João ouve uma forte voz que vem do trono dizendo: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aqui está o centro de tudo. Não é primeiro a rua de ouro, não é primeiro o muro de jaspe, não é primeiro a arquitetura. O centro da eternidade é a presença de Deus sem véu, sem interrupção, sem exílio, sem templo intermediário, sem noite entre uma visita e outra. Deus com os homens, Deus habitando, Deus permanecendo, Deus sem distância. E se você ouvir com o coração, você percebe que toda a Bíblia está correndo para esse ponto, desde o jardim perdido, passando pelo tabernáculo no deserto, pelo templo, pelas promessas dos profetas, pela encarnação do Verbo, pela cruz, pela ressurreição. Tudo converge para isso. Deus faz morada definitiva com os redimidos. E a voz continua. Em Apocalipse 21, versículo 4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E a cena não pode ser apressada, porque cada palavra aqui toca nervos profundos da existência humana. Enxugará toda lágrima. Isso não é anúncio frio, isso é gesto pessoal. É o Deus soberano se inclinando sobre rostos marcados pela queda,
rostos que choraram em hospitais, em velórios, em quartos escuros, em madrugadas sem resposta, rostos que aprenderam a esconder a dor de dia e despejar a alma de noite. E agora a mão do próprio Deus remove a lágrima, não com pressa, não com indiferença, mas com a autoridade de Pai e ternura de Redentor. E quando ele faz isso, a morte perde o seu assento, a tristeza perde a voz, o choro perde a continuidade, a dor perde o direito de ficar, porque a antiga ordem passa, ela não negocia permanência diante do trono. Talvez alguém esteja me ouvindo e pensando, mas isso parece distante demais para minha semana ferida, para minha luta concreta, para o meu corpo cansado, para minha casa em conflito. E é exatamente aí que a visão te alcança, porque João não recebe essa revelação para alimentar curiosidade apocalíptica, ele recebe para sustentar santos esmagados pelo presente, para que a esperança futura invada o agora com identidade. Se o fim da história é Deus habitando com os seus, então o presente não é abandono, é travessia. Se o fim da história é a morte derrotada, então a dor atual não é trono, é invasora com prazo. Se o fim da história é nova criação, então a redenção em Cristo não salva você da materialidade, ela redime você para o mundo renovado por Deus. A voz do trono ainda fala, em Apocalipse 21, versículo 5, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescenta, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Perceba o verbo, ele não diz apenas farei um dia, ele diz estou fazendo, como quem revela um decreto já em marcha, um futuro tão certo que invade o presente verbal. A renovação final já está garantida no governo do Cordeiro, e João precisa escrever, porque a igreja vai precisar ler isso com mãos trêmulas, com olhos inchados, com fé atacada, e ainda assim responder, sim, estas palavras são dignas de confiança. O inferno mente, o mundo seduz, a dor confunde, mas a palavra permanece mais sólida do que tudo que desaba. E então o Senhor diz, em Apocalipse 21, versículo 6, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Quem vencer herdará tudo isto, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Aqui a promessa fica pessoal, porque a cidade não é um monumento para observadores frios, é herança para filhos, água para sedentos, comunhão para os que pertencem ao Cordeiro. A sede aparece, e isso importa muito, porque ninguém entra na eternidade por autossuficiência, entra como sedento alcançado pela graça, entra como quem sabe que não produz água da vida, recebe gratuitamente. E de repente a Nova Jerusalém deixa de ser apenas assunto de escatologia, e se torna espelho do Evangelho, porque o mesmo Deus que consumará tudo é o Deus que hoje convida o sedento. Mas a visão também corta. Em Apocalipse 21, versículo 8, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Isso não é detalhe lateral. Isso é santo contraste, porque a cidade é santa, o Deus que habita nela é santo, e a eternidade não é relativismo cósmico onde luz e trevas convivem em paz. O mal não é acomodado, o mal é julgado, e isso significa que a esperança cristã não é apenas conforto emocional, é justiça final. Cada mentira impenitente, cada idolatria abraçada, cada rebeldia contra Deus que rejeita o Cordeiro até o fim, encontra julgamento real, e por mais dura que essa palavra soe, ela também responde ao clamor humano por justiça. Porque um universo sem juízo final seria um universo onde o mal venceria pela memória. Então um dos anjos se aproxima de João, e a visão avança com precisão espantosa. Em Apocalipse 21, versículo 9, ele diz, venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro, e você quase pode sentir João prendendo a respiração, porque a noiva agora vai ser mostrada, a consumação da aliança, o povo amado, a beleza redimida, o destino final dos santos em união com Cristo. E em Apocalipse 21, versículo 10, ele me levou no Espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Note isso com reverência, o anjo promete mostrar a noiva, e mostra a cidade, porque na linguagem de Apocalipse, não existe separação entre povo e morada, entre comunidade redimida e realidade renovada. A cidade é povo em forma glorificada de habitação,
É lugar totalmente adequado à presença dos santos e do seu Deus. É a arquitetura de aliança. É espaço saturado de relacionamento. E João tenta descrever o que vê. Em Apocalipse 21, versículo 11, ela resplandece com a glória de Deus, e seu brilho é como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. E a força dessa cena está justamente nisso. A luz da cidade não nasce dela mesma. Ela resplandece com a glória de Deus. A beleza dela é derivada, refletida, impregnada da presença divina, como ferro tirado do fogo que agora brilha porque ficou dentro da chama. A Nova Jerusalém é linda porque Deus está ali. Ela é segura porque Deus está ali. Ela é pura porque Deus está ali. E isso confronta nosso coração agora, porque até aqui nós tentamos construir beleza sem santidade, segurança sem Deus, brilho sem glória, e tudo apodrece rápido nas mãos. João continua, em Apocalipse 21, versículos 12 a 14. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e com 12 anjos às portas, nos quais estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui a cidade pulsa teologia viva, porque Israel e Igreja aparecem juntos na estrutura da habitação final de Deus, promessa e cumprimento, raiz e fruto, aliança anunciada e aliança consumada, tudo reunido no Cordeiro. E as portas em todas as direções anunciam abrangência, plenitude, acesso do povo redimido vindo de toda parte, enquanto os fundamentos apostólicos nos lembram que essa esperança não nasce de imaginação humana, ela está alicerçada na revelação do Cristo. O anjo mede a cidade. Em Apocalipse 21, versículos 15 a 17, ele tem uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade é quadrangular, seu comprimento e sua largura são iguais, e a medida é imensa, 12.000 estádios, e sua altura também corresponde, e o muro mede 144 covados, segundo medida humana usada pelo anjo. E por que isso importa no meio da glória? Porque Deus não está oferecendo uma esperança nebulosa. Ele mostra ordem, simetria, solidez, definição. A herança dos santos não é fumaça. É realidade preparada, é plenitude perfeita, e muitos veem aqui eco do Santo dos Santos, o lugar cúbico da presença divina, só que agora ampliado à escala cósmica, como se a cidade inteira fosse santíssimo lugar, como se toda a criação renovada fosse o ambiente da habitação sem barreiras entre Deus e os redimidos. Então os materiais explodem em beleza. Em Apocalipse 21, versículos 18 a 21, o muro é de jaspe, a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos dos muros são adornados com toda espécie de pedras preciosas, jaspe, safira, calcedonia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. As 12 portas são 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola, e a rua principal da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não leia isso com pressa religiosa, deixe a cena cair sobre a alma. O ouro não pesa como ganância aqui. Ele se torna transparência, pureza, valor sem corrupção, beleza sem vaidade, riqueza sem opressão. E as pedras dos fundamentos não apenas adornam, elas proclamam que a glória de Deus não destrói a beleza, ela a purifica até o auge. Tudo o que na terra se torna ídolo, ali se torna linguagem de adoração. E então João diz algo que muda a leitura inteira. Em Apocalipse 21, versículo 22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. Isso atinge o centro, porque o templo era sinal de acesso mediado, presença localizada, encontro santo porém delimitado, mas agora não há templo. Não porque Deus se ausenta, mas porque sua presença enche tudo. O Senhor e o Cordeiro são o templo, a eternidade é saturada de Deus, a cidade inteira é ambiente de comunhão. Ninguém pergunta onde adorar, porque tudo está tomado pela adoração verdadeira. Ninguém busca uma sala da presença, porque a presença é o ar da nova criação. João ainda diz, em Apocalipse 21, versículo 23, a cidade não precisa do sol nem da lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Isso não significa ausência de beleza criada, significa superação de toda dependência de luminares para definir vida, ritmo e segurança.
porque agora a fonte imediata da luz é a glória de Deus revelada no Cordeiro. Jesus não é adereço da eternidade, ele é sua lâmpada, sua inteligibilidade, sua alegria, sua visibilidade. Sem o Cordeiro não existe cidade, sem o Cordeiro não existe povo, sem o Cordeiro não existe futuro. E isso responde ao mistério inicial. O centro da Nova Jerusalém não é apenas onde estaremos, mas com quem estaremos, e por meio de quem tudo faz sentido. As nações entram, os reis trazem a sua glória. Em Apocalipse 21, versículos 24 a 26, as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Aqui a visão não encolhe a humanidade redimida, ela a reúne e purifica. Culturas redimidas, honra purificada, riqueza desidolatralizada, distinções sem rivalidade, diversidade sem pecado. As portas abertas indicam segurança absoluta. Ninguém fecha o acesso por medo, ninguém vigia à noite porque não há ameaça, e cada povo alcançado pelo Cordeiro entra não para exibir autonomia, mas para entregar glória ao Rei. Mas novamente, vem a linha santa. Em Apocalipse 21, versículo 27, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não existe cidade santa sem povo santificado pela graça. Não existe entrada por merecimento humano, mas também não existe entrada para a impureza impenitente. A porta é da graça, o registro é do Cordeiro, o pertencimento é redentivo. E isso humilha o orgulho e consola o fraco, porque ninguém compra seu nome nesse livro, o Cordeiro escreve os seus. E quando parece que a visão chegou ao máximo, ela se aprofunda ainda mais. Em Apocalipse 22, versículo 1, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. E aqui tudo pulsa outra vez com ecos do princípio, porque no início havia jardim, havia rio, havia vida em comunhão. E agora o fim não é menos que isso. É mais, muito mais. O rio sai do trono, a vida corre da soberania de Deus e do Cordeiro. Não é um filete tímido, é provisão constante, pura, viva, cristalina, sem contaminação, sem interrupção, sem seca, e a sede humana, que rasga gerações inteiras, encontra sua resposta definitiva naquilo que flui da autoridade divina. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, em Apocalipse 22, versículo 2, está a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Sinta o peso dessa restauração. A árvore perdida em Gênesis reaparece. O acesso negado agora é restaurado em Cristo. A vida não está mais guardada contra o pecador, porque o pecador foi redimido pelo sangue do Cordeiro. A árvore frutifica sem falhar, mês após mês, plenitude sem escassez, constância sem decadência, e as folhas curam as nações, não porque ainda exista doença como ameaça, mas porque a redenção de Deus alcança por inteiro o que o pecado feriu. Relações, memórias, história, povos, toda rachadura é tocada pela paz do reino. E aqui, sem anunciar mudança de história, a própria Escritura nos empurra para trás para entender a frente, porque quando João vê rio e árvore, o coração bíblico corre até o Éden. E quando corre até o Éden, nós vemos o que foi perdido, para sentir melhor o que está sendo devolvido. Em Gênesis 2, versículos 8 a 10, o Senhor Deus planta um jardim no Éden, e um rio rega o jardim. A árvore da vida está no meio, havia ordem, havia proximidade, havia bondade sem mistura. O homem respira sem culpa, a mulher vive sem esconderijo. Mas em Gênesis 3, quando a serpente seduz, quando a mão alcança o fruto proibido, quando a rebeldia entra pela vontade, tudo estala por dentro. A comunhão rompe, a vergonha morde, o medo corre solto nas pernas, e o jardim deixa de ser casa aberta e se torna a lembrança guardada por querubins e espada flamejante. Adão sente o peso do próprio corpo como nunca sentiu. A pele parece estranha sobre os ombros, a consciência ferve, a garganta seca, o coração dispara com um som que antes não assustava. Deus chama, em Gênesis 3, versículo 9. Onde está você? E a pergunta não busca informação, ela expõe ruptura. Adão se esconde entre as árvores. As mesmas árvores que antes testemunham alegria agora testemunham fuga. E ele responde: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi.
Veja como o pecado opera. Ele não apenas quebra a regra, ele torce percepção. Ele transforma a presença amada em presença temida. Ele faz o homem correr daquele para quem ele foi criado. E quando o juízo cai, em Gênesis 3, versículos 22 a 24, o acesso à árvore da vida é bloqueado, o homem é expulso, a maldição toca o chão, o suor se torna pesado, a dor entra na história, a morte começa seu longo reinado sobre a raça. E agora você entende por que Apocalipse 22 é tão explosivo. Porque o rio e a árvore não são ornamentos apocalípticos apenas, são o anúncio de que em Cristo a história não termina na expulsão, termina na restauração superior. O que se perde em Adão reaparece consumado no Cordeiro. O jardim cresce até virar cidade. A vida guardada se torna a vida oferecida. A presença temida se torna a presença desejada para sempre. Mas ainda falta outra ponte viva para perceber o coração dessa cidade, porque a presença de Deus com os homens não aparece pela primeira vez em Apocalipse. Ela pulsa antes no deserto, em meio a um povo cansado, resgatado do Egito, porém ainda marcado por dureza. E é nesse ponto que Êxodo ilumina a Nova Jerusalém com força tremenda. Em Êxodo 25, versículo 8, o Senhor diz: "E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles." Aqui começa a linguagem do tabernáculo, Deus aproximando-se, Deus organizando o encontro, Deus marcando um centro de presença no meio do acampamento. Mas essa aproximação vem cercada de véus, medidas, sacrifícios, separações, porque o problema não é a falta de desejo divino, o problema é pecado humano. Moisés sobe, desce, ouve, treme, intercede, e o povo espera embaixo com a inquietação de quem foi tirado da escravidão, mas ainda não desaprendeu a idolatria. E então a tragédia explode em Êxodo 32. O bezerro de ouro toma forma sob mãos impacientes, o metal derrete, a rebeldia ganha contorno, a adoração falsa acende no mesmo povo que ouviu trovões no Sinai, e agora a tensão fica quase insuportável. Deus Santo no meio de um povo obstinado. Como isso pode continuar? Porque, se a presença vier em justiça pura, o povo é consumido, e se a presença não vier, o povo morre no deserto da própria orfandade. É por isso que Êxodo 33 arde tanto, quando o Senhor fala a Moisés sobre a jornada, e a questão central não é simplesmente terra prometida, mas presença divina. Em Êxodo 33, versículo 15, Moisés responde: "Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar." Essa frase vibra como o coração de toda a esperança bíblica. Moisés não quer herança sem presença, caminho sem Deus, futuro sem comunhão. E talvez aqui o Espírito esteja te confrontando agora, porque muita gente quer bênção, alívio, porta aberta, resposta, mas não necessariamente Deus. Moisés quer Deus, e por isso ele antecipa o clamor que só será plenamente respondido na Nova Jerusalém. Moisés ainda ousa mais. Em Êxodo 33, versículo 18, "Mostra-me a tua glória." E há algo tremendo nesse pedido, porque o coração humano foi feito para a glória, mas depois da queda ele tenta suportá-la em ídolos menores, poder, prazer, controle, aprovação, e tudo isso fere mais ainda. Então Moisés pede o que realmente importa: "Mostra-me a tua glória." Só que em Êxodo 33 e 34, a resposta vem com limite. Deus faz passar sua bondade, proclama seu nome, esconde Moisés na fenda da rocha, permite visão parcial, porque a revelação plena ainda espera o tempo do Cordeiro. A glória está presente, mas velada, real, porém administrada por mediação. Agora volte para Apocalipse 21 e 22 com isso queimando no coração, porque o que Moisés pede em tremor, João vê em consumação. O que no deserto exige tabernáculo e véu, na cidade santa se torna ambiente total. O que antes exige sacerdote, sangue, cortina e distância, agora se torna acesso pleno na vitória do Cordeiro. E por isso Apocalipse 21, versículo 3, "Agora o tabernáculo de Deus está com os homens." Não é uma frase solta, é a resposta final para o clamor de Êxodo. Deus não abandona seu projeto de habitar com o povo, ele o cumpre perfeitamente em Cristo. E a visão vai além do acesso coletivo, ela se torna intimidade direta. Em Apocalipse 22, versículo 3, "Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão." Em versículo 4, "Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas." Isso é espantoso, porque ao longo de toda a Escritura,
Ver a face de Deus é tema cercado de santidade e perigo. O homem caído não suporta a visão plena da glória santa. Mas agora, pela redenção consumada, os servos veem sua face, não em lampejo controlado, não em reflexo parcial, não por sombra, mas face a face. E essa visão não destrói, ela satisfaz para sempre. Seu nome está nas testas deles, sinal de posse, identidade, pertencimento sem disputa, nenhuma marca da besta, nenhuma identidade emprestada pelo mundo, nenhuma vergonha do passado, nenhum nome de acusação permanece. O nome do próprio Deus marca o povo, definitivamente. Quem você é, no fim de tudo, não será definido pela sua pior queda, nem pela ferida que tentou te nomear, nem pela voz que quis te reduzir, será definido pelo Deus que te redimiu no Cordeiro. E Apocalipse 22, versículo 5, continua: não haverá mais noite, eles não precisarão da luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. A noite some, e com ela some tudo o que a noite simboliza em um mundo caído: medo, vulnerabilidade, desorientação, sombra, emboscada, cansaço. Não porque Deus apagou a beleza do descanso, mas porque Ele removeu a ameaça da escuridão moral, espiritual e existencial, e os servos reinam, não como rivais de Deus, mas como participantes da ordem restaurada, filhos amadurecidos na comunhão do Rei. Talvez você esteja percebendo agora que a Nova Jerusalém é maior do que uma cidade dourada nas nuvens. Ela é a forma final da criação renovada. Ela é a noiva glorificada. Ela é o povo habitando a realidade saturada da presença divina. Ela é lugar real, comunhão real, beleza real, governo real. E tudo isso existe por causa do Cordeiro. Portanto, a pergunta não é apenas como será o fim. A pergunta é quem pode habitar esse fim. E a resposta continua sendo a mesma do começo ao fim da Bíblia. Somente os redimidos pelo sangue de Jesus, somente os de nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas a visão não nos deixa pairando no céu da contemplação. Ela nos traz de volta com urgência santa. Em Apocalipse 22, versículo 6, o anjo diz: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E então em Apocalipse 22, versículo 7, o próprio Cristo diz: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guarde isso. A escatologia bíblica nunca é curiosidade sem obediência. Visão verdadeira produz perseverança verdadeira. Quem crê no futuro de Deus aprende a guardar a palavra de Deus agora. João cai para adorar o anjo, tomado pela grandeza do que vê. Mas em Apocalipse 22, versículos 8 e 9, o anjo o repreende: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos. Adore a Deus. Até no ápice da revelação, a adoração precisa ser dirigida corretamente. Nenhum mensageiro ocupa o lugar do Senhor. Nenhuma experiência substitui o próprio Deus. E isso fala forte ao nosso tempo, que gosta de sentir o sagrado sem se render ao santo. Gosta do impacto, mas resiste ao trono. Gosta do extraordinário, mas evita a submissão. E a palavra responde: adore a Deus. O texto segue, em Apocalipse 22, versículos 10 a 12, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça, e o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aqui existe solenidade e corte. O tempo da decisão não é infinito. A história caminha. Cristo vem. A fidelidade importa. As obras não compram salvação, mas revelam pertencimento. Quem foi alcançado pelo Cordeiro aprende a viver como cidadão da cidade que desce. Em Apocalipse 22, versículos 13 e 14, Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Perceba a junção entre graça e pureza. As vestes são lavadas, o acesso é concedido, a árvore da vida é novamente aberta, a cidade recebe os santos. Mas tudo isso passa pela lavagem, passa pela purificação, passa pelo sangue do Cordeiro que limpa o pecador e o torna apto para a presença santa. E o contraste retorna em Apocalipse 22, versículo 15.
Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Mais uma vez a Escritura protege a santidade da esperança. Não existe entrada para o coração que quer o céu sem renunciar suas trevas. Não existe comunhão com Deus preservando a rebeldia como tesouro secreto. A graça não acaricia o pecado para mantê-lo vivo. A graça mata o pecado para tornar o pecador vivo em Cristo. Então Jesus fala, diretamente, em Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a brilhante estrela da manhã. O Cristo glorificado se identifica. Ele é cumprimento das promessas, Rei legítimo, luz do novo dia. E não fala para curiosos abstratos, fala às igrejas, fala à comunidade concreta, ferida, pressionada, tentada, cansada. A esperança da Nova Jerusalém é a palavra pastoral para a igreja real, para a crente real, para a luta real. E então vem o convite mais belo. Em Apocalipse 22, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem: Vem, e todo aquele que ouvir diga: Vem. Quem tiver sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Esse versículo é como um portal aberto entre o hoje e o amanhã. A noiva espera o noivo. O Espírito acende esse clamor dentro da igreja, e ao mesmo tempo o sedento é convidado a beber já. A eternidade futura derrama água no presente. A cidade vindoura já molda o coração de quem pertence a Cristo. E a mesma boca que pede, Vem Senhor, é a boca que responde, Eu vou beber da graça hoje. Agora eu quero pousar essa visão sobre a sua vida de modo direto, porque o veredito espiritual desta palavra é simples e glorioso. A esperança cristã não é escapar da criação, é ver a criação renovada pela presença de Deus no Cordeiro. A Nova Jerusalém não é fantasia para distrair sofridos, é a consumação do plano divino de habitar com um povo redimido em um mundo totalmente curado. O centro da eternidade não é luxo, é presença, não é distância do corpo, é redenção total do ser. Não é dissolução da história, é restauração da história debaixo do trono. E aqui entra o espelho, porque a sua vida talvez pareça hoje e muito mais com Patmos do que com a Cidade Santa. Você conhece exílio emocional. Você conhece notícia que desmonta. Você conhece lágrimas que ninguém vê. Você conhece espera longa, oração atravessando meses, talvez anos, e no meio disso tudo o mundo te influencia a buscar anestesia, distração, idolatria funcional. Pequenas luzes para suportar a noite. Mas Apocalipse 21 e 22 te chamam de volta para a grande luz. O Cordeiro é a lâmpada. A água da vida é real. A árvore da vida te espera. A maldição não terá a última palavra. Isso muda como você vive hoje. Porque se você pertence a essa cidade, você não pode tratar o pecado como casa. Você não pode chamar mentira de ferramenta. Você não pode fazer aliança com aquilo que ficará de fora. Você foi chamado para viver como cidadão da Jerusalém que desce, ainda andando numa terra ferida, mas já marcado pelo nome de Deus. Sua identidade não nasce da ansiedade deste século, nasce do livro da vida do Cordeiro. Sua ética não nasce do medo de perder aceitação, nasce da certeza de quem te comprou com sangue. E ao mesmo tempo essa verdade consola profundamente, porque talvez você esteja cansado do próprio processo, cansado de lutar contra o pecado, cansado das memórias, cansado da fragilidade, e o Senhor não te mostra a Nova Jerusalém para te esmagar. Ele te mostra para te sustentar, para te lembrar que a santificação não termina em fracasso, termina em rosto enxugado pela mão de Deus. Termina em maldição removida, termina em face contemplada, termina em nome selado na testa. Em Cristo, o futuro do santo não é ruína, é glória. Então o convite natural deste texto é oração e rendição. Se você já é de Jesus, diga com a igreja e com o Espírito: Vem, Senhor Jesus, e diga também: Guarda-me fiel até esse dia. E se você percebe hoje que tem sede, que correu atrás de cisternas rachadas, que tentou fazer do mundo sua pátria definitiva, venha agora ao Cordeiro, beba de graça da água da vida. Arrependa-se, creia em Jesus, entregue a Ele seu pecado, sua culpa, sua fome, sua história, porque a porta da graça ainda está aberta para todo sedento que vem. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários:
Vem, Senhor Jesus, e se você deseja, também deixe seu pedido de oração, porque eu quero concordar com a sua esperança diante do trono. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o fim da história não será trevas, mas a presença gloriosa de Deus com os redimidos, e permaneça neste canal Palavra Pura, para continuarmos caminhando juntos pela Escritura viva. Sempre olhando para Cristo. Que o Senhor enxugue hoje lágrimas escondidas, que o Cordeiro fortaleça sua perseverança, que a água da vida refrigere sua alma cansada, que a esperança da Nova Jerusalém governe suas escolhas, e que o Espírito Santo faça nascer em você um amor profundo pela presença de Deus, até o dia em que você veja a face do Senhor, e reine com Ele para todo sempre, em nome de Jesus. Para quem permaneceu até aqui, ainda existe uma peça escondida nesta esperança, e ela está no princípio, quando o jardim ainda respirava paz, e a presença de Deus caminhava sem medo entre criaturas redimidas pela bondade, porque a última cidade só faz sentido quando olhamos para a primeira casa, onde tudo começou com comunhão, vocação e confiança, e terminou com ruptura, vergonha e perda, antes da promessa silenciosa de restauração em Cristo, que já brilhava como semente sob a terra. O vento da tarde passava manso sobre o Éden, e as árvores se moviam como testemunhas vivas da bondade divina, porque o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para o leste, e ali colocou o homem que havia formado, e ali também fez brotar toda espécie de árvore agradável aos olhos e boa para alimento, enquanto o rio que irrigava o jardim seguia brilhando entre a terra fértil, como um sinal de que a vida fluía da mão de Deus, e não do esforço humano, de modo que o primeiro cenário da Bíblia já ensinava que habitar com Deus era o centro do propósito, e não um detalhe da criação. Adão andava com passos tranquilos. Em cada respiração havia espanto reverente, porque ele não tinha medo do jardim, nem do Criador que o cercava com graça. E quando o Senhor lhe falou, sua voz não era ameaça, mas comissão. Pois o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, e também advertiu com santa clareza: você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque liberdade sem limite se transforma em ruína, e obediência amorosa era a forma da vida naquele lugar de plenitude, antes que a mentira se aproximasse com disfarce de sabedoria. Então a mulher foi apresentada ao homem, e o casal viu diante de si o espelho da bondade divina, porque a Escritura diz que o Senhor Deus fez com que o homem caísse em profundo sono, e da costela que havia tirado do homem, formou uma mulher. E o homem respondeu com alegria que parecia cantar sobre a mesa da criação: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Enquanto o texto conclui com a pureza do início, o homem e sua mulher viviam nus, e não sentiam vergonha. E isso revela o que a Nova Jerusalém restaura: comunhão sem esconderijo, intimidade sem culpa, e presença sem ameaça, tudo aquilo que o pecado mais tarde tentou quebrar. Mas o inimigo entrou pela sutileza, e a voz da serpente não trouxe apenas dúvida, trouxe distorção da palavra, porque ela perguntou: foi isso mesmo que Deus disse? E logo lançou o veneno: vocês não morrerão. E ali a humanidade começou a escutar uma promessa falsa de autonomia, como se a criatura pudesse ser centro sem o Criador. E a queda avançou quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Então tomou do fruto, comeu, e deu também ao marido, e o ato simples abriu um abismo imenso, porque a desobediência não foi apenas comer, foi escolher uma história sem Deus. A vergonha chegou como chuva fria, e o casal percebeu que estava nu. Então costurou folhas de figueira e fez cintas para si. Mas nenhuma costura humana consegue curar o que a culpa rasga por dentro. E quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, eles se esconderam entre as árvores, como se ramos pudessem proteger o coração de quem fugiu da presença que mais desejava. E então veio a pergunta que atravessa toda a Escritura como lâmina e misericórdia: onde você está? Porque Deus não pergunta para informar-se, Ele pergunta para chamar de volta, para revelar a ruptura, e para abrir o caminho da redenção. Adão respondeu com medo: ouvi a tua voz no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. E aí a tragédia ficou visível, pois o ser humano que fora feito para a presença agora a teme, e aquilo que deveria ser casa tornou-se tribunal. Então o Senhor pronunciou juízo contra a serpente, e ali brotou uma promessa que o tempo inteiro apontaria para Cristo. Porém inimizade entre você e a mulher,
entre a sua descendência e o descendente dela, porque a história da salvação já estava em movimento, ainda que coberta pela poeira da queda, e a serpente receberia uma ferida fatal por meio daquele que venceria. No mesmo cenário de juízo, Deus também vestiu graça, porque o Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. E esse detalhe pequeno carrega um peso imenso, pois o próprio Deus cobre a vergonha que o pecado expôs, apontando para sacrifício, provisão e cuidado misericordioso antes de expulsá-los do jardim, para que não estenda a mão e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva para sempre. E assim o Éden foi guardado por querubins e por uma espada flamejante, não como gesto de abandono, mas como proteção contra uma eternidade corrompida pela queda. Mas a expulsão não encerra o plano divino, ela apenas o faz avançar para outro lugar, porque cada altar, cada tabernáculo, cada templo e cada promessa profética começam a ecoar aquele jardim perdido. E quando Israel saiu do Egito, carregando o deserto nos pés e esperança no peito, o Senhor mandou dizer: façam um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. E ali a presença voltou a morar entre um povo peregrino, porém com véus, limites, sacrifícios e separações, mostrando que Deus continuava desejando comunhão, mesmo quando o pecado impedia o acesso pleno. Moisés viu isso com clareza, e por isso seu coração não descansou em território, nem em estrutura, nem em conquista, porque quando Deus prometeu enviar o povo adiante, ele respondeu com a frase que se tornou oração para todos os séculos: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E essa declaração ainda confronta toda fé utilitária, porque muita gente quer saída, mas não quer companhia, quer solução, mas não quer santidade, quer paz, mas não quer o Deus da paz. Enquanto Moisés entendia que o verdadeiro descanso não é chegar em Canaã, e sim caminhar com o Senhor. Depois ele pediu o impossível, ou possível apenas pela graça: mostra-me a tua glória. E o Senhor respondeu que faria passar toda a sua bondade diante dele, proclamaria o seu nome, e esconderia seu servo na fenda da rocha, cobrindo-o com a mão até que a glória passasse, porque o homem caído não suporta o brilho pleno do santo, e ainda assim pode ser tocado por uma misericórdia que o preserva, o que prepara o coração para entender por que, no fim da Bíblia, não haverá mais templo separado, nem distância controlada, nem visão parcial, mas presença total, sem risco, sem culpa e sem véu. Então o fio se fecha com doçura e poder, porque o mesmo Deus que caminhava no jardim, o mesmo Deus que habitou no tabernáculo e o mesmo Deus que fez passar sua glória diante de Moisés, é o Deus que, em Cristo, entra na nossa história, assume nossa carne, carrega nossa culpa e abre novamente a porta perdida, de modo que a Nova Jerusalém não é a fuga do mundo, mas o mundo restaurado com Deus no centro. E a cidade que desce do céu é a resposta final à pergunta do Éden, ao desejo de Moisés e à sede de todo o coração humano. Se o jardim ensinou comunhão, a cidade ensina comunhão consumada. Se o tabernáculo ensinou presença, a cidade ensina presença sem interrupção. Se a fenda da rocha protegeu Moisés da glória, a cidade santa revela que os redimidos verão a face de Deus e permanecerão vivos porque o Cordeiro já venceu, já lavou, já chamou e já preparou a casa definitiva para aqueles que pertencem ao seu nome. E essa é a última palavra escondida no começo de todas as coisas. Deus nunca desistiu de habitar com seu povo.